Bem-vindo de volta ao Idle. Esse é o seu espaço para histórias que desafiam a lógica e transformam a madrugada em um território desconhecido. Se você é movido por relatos que fazem o sangue gelar e o tempo desacelerar, já se inscreve e ativa o sininho. Aqui, cada detalhe esconde algo que você talvez precisasse não saber. Hoje, trago um relato sombrio e quase esquecido sobre um homem comum em busca de um emprego e que acabou entrando em um hospital onde ninguém mais voltava para contar o que viu. Então prepare-se, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e certifique-se de que realmente está sozinho. Eduardo não estava em busca de um sonho. Ele queria apenas pagar o aluguel no fim do mês. Já faz quase 6 semanas desde que havia perdido o último emprego como auxiliar de almoxarifado. E com cada currículo enviado, a esperança se tornava um eco mais distante. Ele já não selecionava mais vagas pela área ou pelo salário, mas sim pelas que ainda aceitavam candidatos sem referências recentes. Foi assim que, numa quarta-feira abafada, ele viu um anúncio meio apagado preso na lateral do caixa eletrônico de um mercadinho. Procura-se funcionários para turnos noturnos. Serviço tranquilo, pagamento quinzenal, Hospital São Leandro. O nome lhe pareceu familiar, mas ele não sabe de onde. A vaga não dava muitos detalhes, apenas o número de telefone e o nome de uma mulher, Senhora Magda. No impulso da necessidade, ele ligou. A voz do outro lado era direta, quase robótica. Perguntou se ele sabia ler, se tinha resistência para ficar acordado a noite inteira, se topava trabalhar sozinho. Nada sobre experiência, curso, nada sobre o que exatamente faria. Nada sobre o que exatamente faria. Em menos de 5 minutos, já estava marcado. A entrevista seria no dia seguinte, às 10 da manhã, em um pequeno escritório nos fundos de uma clínica de bairro. No horário marcado, Eduardo chegou. A tal senhora Magda era uma mulher de meia idade, de olhar firme e fala cortada, como se estivesse sempre adiantada para outra conversa. Ela lhe estendeu uma ficha para preencher, leu o que ele escreveu e disse apenas: "Tem transporte para chegar lá meia-noite? Se não tiver, a gente desconta do primeiro pagamento." A frieza dela deveria ter sido um alerta, mas Eduardo apenas assentiu com a cabeça. Em 15 minutos, saiu de lá com um contrato simples e a instrução de estar no Hospital São Leandro, no portão lateral, às 23h45. A entrada da frente está selada há anos, ela explicou. Ao perguntar o motivo, ela respondeu apenas: "Você não precisa dessa informação. Precisa cumprir o seu horário, permanecer na área da portaria e não circular pelos andares superiores. As luzes funcionam, há um rádio comunicador e se ouvir algum barulho, ignore. O hospital está vazio." Naquela noite, Eduardo ficou sentado na beira da cama por horas, encarando um envelope com a chave e o crachá provisório. Tinha alguma coisa estranha naquilo tudo, mas a primeira vez em semanas havia um salário no horizonte. E, para ele, naquele momento, isso bastava. A chuva começou fina, como um sussurro nas calçadas, quando Eduardo saiu de casa naquela noite. Pegou o último ônibus do bairro com uma mochila nas costas e os pensamentos mergulhados em silêncio. O Hospital São Leandro ficava em uma região afastada da cidade, onde os postes de luz eram espaçados demais e o mato crescia até o meio-fio. Ao descer no ponto indicado, não havia nenhuma placa visível, nenhum letreiro iluminado, apenas a silhueta escura de um prédio antigo que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ele seguiu pelo beco lateral, como a mulher havia instruído, até encontrar um portão de ferro com correntes penduradas, mas sem cadeado. Empurrou devagar e o rangido que saiu dali soou alto demais, como se invadisse um lugar que havia feito o voto de silêncio. Ao passar pela entrada, sentiu imediatamente a mudança de temperatura. O ar ali dentro era mais denso, mais frio, como se estivesse entrando em uma caverna. Acendeu a lanterna do celular e seguiu o caminho até a portaria, onde a única lâmpada fluorescente piscava de tempos em tempos, revelando uma cadeira, uma mesa de madeira, um rádio antigo e um relógio na parede parado às 3h17. Eduardo soltou um suspiro longo, tentando sorrir de si mesmo e pensou: "Pelo menos tem luz." Largou a mochila no canto e sentou-se na cadeira, que estalou sob seu peso. O rádio fez um chiado, como se captasse alguma interferência, e logo em seguida, uma voz metálica disse: "Turno iniciado, bem-vindo." Eduardo arregalou os olhos. Não havia botão para ligar o rádio. Ele sequer havia encostado nele.
Levantou-se imediatamente para verificar se alguém havia deixado gravado aquele áudio, mas não encontrou nada além de poeira e fios expostos. Talvez fosse só uma mensagem programada, ele pensou. Talvez. Voltou a se sentar, desta vez mais alerta, e decidiu anotar tudo em um caderno para não esquecer de nada. Precisava parecer confiável. A folha do caderno ainda estava em branco quando ouviu o primeiro ruído. Não foi o estalo da madeira, nem goteira no teto. Foi algo mais humano, como se alguém tivesse puxado uma maca. Um som metálico deslizando pelo chão ecoou no fim do corredor, que levava aos elevadores desativados. Eduardo congelou, esperou, prendeu a respiração. O som cessou. Ele pegou a lanterna e mirou o feixe na direção dos corredores. Nada, só escuridão e poeira. Voltou à cadeira e decidiu ignorar, como foi instruído. Mas no fundo, algo já havia mudado. Aquela não era apenas a primeira noite de trabalho. Era a última vez que ele se sentia sozinho de verdade. A segunda noite chegou com menos dúvidas e mais preocupações. Eduardo saiu de casa mais cedo, mas dessa vez levou uma garrafa térmica com café, um livro grosso para passar o tempo e uma lanterna de alta potência que comprou no camelô. Ele ainda tentava racionalizar o que ouviu na primeira noite. Talvez o som da maca fosse só eco, algum metal dilatando com frio, talvez fosse a própria mente pegando peças, mas mesmo assim, algo dentro dele não queria repetir o erro de estar despreparado. Ao chegar ao hospital, percebeu que o portão lateral já estava entreaberto. Tinha certeza de que havia deixado trancado. Engoliu seco, respirou fundo e empurrou com cautela. Ao atravessar o pátio interno, notou que a lâmpada da portaria já estava acesa. Deve ter um sensor de movimento, murmurou, tentando se convencer. Sentou-se na cadeira novamente, agora mais desconfiado do que curioso. O rádio estava desligado, ou pelo menos mudo, nem mesmo chiado havia. Enquanto tomava o primeiro gole de café, percebeu que alguém havia deixado uma folha em cima da mesa. Não estava lá na lente interior. Era um prontuário com nome, data de nascimento e uma observação escrita à mão. Paciente transferido para a ala 3 às 3h17. Condição instável. Eduardo leu o horário e sentiu um arrepio subir pela espinha. Era o mesmo horário do relógio parado na parede. Tentou rir da coincidência, mas o riso saiu forçado. O tipo de som que se faz para espantar o medo. Ele folheou o documento esperando encontrar mais registros antigos, alguma explicação talvez, mas ali só havia aquela folha, sem envelope, sem assinatura. No topo, o logotipo apagado do Hospital São Leandro e uma mancha escura no canto inferior que parecia tinta ou sangue. Quando o relógio marcou meia-noite, o rádio chegou de novo, mas dessa vez não havia mensagem de boas-vindas. Apenas estática, seguida de uma sequência de batidas rítmicas, como se alguém estivesse tocando com os dedos na carcaça metálica do microfone. Eduardo ficou imóvel. O som cessou por alguns segundos, e então uma voz, rouca, abafada, sem entonação humana. Ala 3, desbloqueada. Ele levantou devagar, vasculhou com a lanterna no corredor principal e teve a certeza de que algo estava diferente. Uma das portas, antes selada com a faixa de interdição, agora balançava lentamente, como se acabasse de ser empurrada. A fita estava cortada. Lá dentro, a escuridão parecia mais densa que o ar. Um silêncio sufocante dominava o ambiente, interrompido apenas pelo som dos próprios passos de Eduardo rangendo no chão do azulejo. Ao atravessar a porta da ala 3, viu que as paredes estavam cobertas com marcas de mãos, centenas delas, algumas pequenas como as de uma criança, outras com os dedos compridos demais para serem normais. Ele deu um passo para trás, mas o rádio soou novamente, mesmo à distância. Observe, mas não interfira. Eduardo já não sabia mais se aquilo era um emprego, ou se, sem perceber, havia se tornado parte de uma função mais antiga, uma função que ninguém ali dentro jamais deveria ter aceitado. A partir da terceira noite, Eduardo começou a perceber que o tempo no hospital não funcionava como do lado de fora. Seu relógio digital parecia travar em horários aleatórios, e o celular, que deveria marcar as horas com precisão, simplesmente desligava assim que ele cruzava os portões. Ele passou a depender do relógio parado na parede, que, estranhamente, agora mudava de posição durante o turno. Uma noite marcava 2h11, na seguinte 4h06, e sempre, sem exceção, voltava às 3h17 no momento em que Eduardo deixava o prédio pela manhã. A cada turno,
A atmosfera se tornava mais hostil. O prédio parecia respirar. As janelas embaçavam por dentro, mesmo sem haver calor. As paredes soavam uma umidade pegajosa, e os corredores, outrora silenciosos, passaram a sussurrar. Não com vozes, mas com intenções. Eduardo começou a ouvir seu próprio nome sendo chamado por vozes que ele nunca conheceu. E o pior, em tons familiares. Na quinta noite, encontrou outra ficha médica. Desta vez, o nome do topo era o seu. A data de nascimento batia, a descrição era breve. Paciente recapturado. Início da observação, 3:17. Ele largou o papel imediatamente, sentindo o estômago revirar. Abriu sua mochila, procurou o contrato, mas não havia mais nada lá dentro além de papéis em branco. Nem crachá, nem chave. A saída lateral do hospital agora estava trancada com correntes que ele não havia colocado. A lanterna falhava. O rádio, por sua vez, falava com ele toda a madrugada, como se o turno tivesse se tornado um ritual. Você está indo bem, Eduardo. Continue observando. Ele tentou gritar, tentou quebrar uma das janelas da portaria com uma cadeira. Mas do outro lado do vidro, o que viu foi seu reflexo, parado, imóvel, observando de volta com os olhos completamente negros. Aquilo não era um espelho, era um vidro, e alguém do outro lado usava sua face. Naquela noite, ele não teve escolha, trancou-se na sala da administração e passou o restante do turno em posição fetal, os olhos fixos na porta, ouvindo passos arrastados circulando o corredor. Cada passo acompanhado de um som de respiração pesada, irregular, como se algo estivesse ferido, mas vivo. Ao amanhecer, Eduardo despertou com um rádio silencioso e o relógio marcando 3:17 novamente. A porta, curiosamente, estava aberta, e sobre a mesa, uma nova folha. Turno cumprido com sucesso. Você está pronto para a próxima fase. As pessoas pareciam distantes, como em um outro tempo. Ao entrar em casa, a chave não funcionava. Quando bateu a porta, um senhor idoso abriu e disse que morava ali há mais de 15 anos. Eduardo correu pelas ruas tentando entender o que estava acontecendo, mas ninguém o reconhecia. O mundo em que ele voltou já não era mais o mesmo que havia deixado. Como se, em algum momento, entre as paredes frias daquele hospital, ele tivesse cruzado uma linha. Não um corredor, mas uma dimensão. Eduardo vagou pelas ruas sem rumo por quase 2 dias, dormindo em bancos de praça, pedindo informações para estranhos que o olhavam com desconfiança, ou que simplesmente não o enxergavam. Era como se sua existência tivesse sido apagada de forma seletiva. Documentos, CPF, conta bancária, tudo havia desaparecido. Nenhum cadastro, nenhum dado seu constava mais em lugar algum. E mesmo com o desespero consumindo, uma força inexplicável o empurrava de volta para aquele hospital. Na noite seguinte, antes mesmo que o relógio marcasse 23 horas, Eduardo já estava em frente ao portão lateral. As correntes, agora, se soltaram sozinhas. Nenhum vento, nenhum movimento. Apenas o som metálico caindo no chão, como se esperasse por ele. Lá dentro, o hospital estava mais escuro do que nunca, mas as lâmpadas da ala 3 piscavam com regularidade, guiando seus passos. O rádio da portaria, já sem antena, voltou a funcionar assim que ele cruzou a entrada. A voz, mais clara, mais humana, mas ainda assim errada, o chamou. Bem-vindo de volta, o paciente está pronto. Eduardo não sabia o que isso significava, mas sabia que não adiantava mais fugir. A ala 3 agora estava completamente aberta, com todos os quartos iluminados. No quarto 307, onde a porta estava entreaberta, ele encontrou uma cama cercada por aparelhos antigos, conectados a um corpo imóvel, coberto até o pescoço por lençóis amarelados. Ao se aproximar, sentiu um nó no estômago. Um homem ali deitado. Era ele. Cada detalhe, cada cicatriz. Aquela era sua imagem, em estado vegetativo. Na cabeceira, um prontuário com a data de internação, 2008. O nome completo, Eduardo Costa Menezes. Ele tentou negar, tentava respirar fundo, mas tudo girava ao seu redor. Foi nesse momento que ouviu pessoas atrás de si, vários, silenciosos, mas determinados. Ao se virar, viu silhuetas, figuras altas com máscaras cirúrgicas e jalecos manchados. Nenhum rosto visível, apenas olhos escuros e mãos firmes. Eles não falavam, apenas apontavam para a cama. O rádio chiou novamente. Chegou a hora. O turno não termina até que aceite.
Eduardo caiu de joelhos, chorando, tentando entender, tentando acordar. Mas aos poucos, uma verdade começou a se desenhar em sua mente, como uma mancha de tinta expandindo na água. Ele nunca saiu dali. O emprego, o anúncio, a entrevista, tudo fazia parte de um ciclo, um ritual. O Hospital São Leandro não estava abandonado. Estava selado no tempo, funcionando em uma camada paralela da realidade, onde almas presas em coma, em tormento, em agonia eterna, viviam suas rotinas sem saber que já estavam condenadas. Eduardo era um deles. O emprego era um mecanismo de controle, e a portaria era a cela mais segura para que aqueles que ainda não tinham aceitado a própria morte. Ao se aproximar do próprio corpo, viu seus dedos tremendo, quis tocá-los, acordá-lo, gritar para que alguém o salvasse, mas quando o fez, a pele fria e sem resposta do corpo deitado absorveu sua mão como se fosse líquido. Ele sentiu uma força sugá-lo para dentro de si mesmo, como se a fusão já estivesse programada. A última coisa que ouviu no rádio. A última coisa que ouviu o rádio dizendo com voz de lamento: turno encerrado, novo ciclo iniciado. A cidade nunca mais ouviu falar no Hospital São Lourenço. O prédio foi demolido poucos meses depois, sem registros públicos, sem protestos, apenas desapareceu. Mas dizem que em noites muito específicas, quando a lua está encoberta e o ar pesa nos pulmões, é possível ouvir pelo rádio de um vigia noturno solitário uma voz se apresentando para o turno da madrugada, sempre às 3h17. E assim termina mais uma história no Eidolon. Mas será mesmo que termina? Porque certas portas não se fecham de verdade. Em certos lugares, como o Hospital São Leandro, continuam existindo em algum ponto entre o esquecimento e a consciência. Se você escutar um rádio antigo ligando sozinho no meio da noite, ou sentir que o tempo parece parar sempre no mesmo horário, lembre-se, talvez você esteja começando seu próprio turno. Se essa história mexeu com você, deixa um like, compartilhe com alguém que adora um bom mistério. E claro, se ainda não fez isto, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, o inexplicável é a rotina, e o próximo caso pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo, ou melhor, nos ouvimos, porque no Eidolon o silêncio também fala.